Abra sua Bíblia comigo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 31. 1 Coríntios 12, 31. A TV aqui hoje acho que ela não quis funcionar não, hein? Funciona, só porque eu falei. Ela está funcionando do jeito que ela quer. Acho que tem que reiniciar o aparelhinho ali. 1 Coríntios 12, 31. Bem? Os irmãos encontraram, amém, irmãos? Olha só, hoje a gente vai ler muitos textos, tá? Então vamos começar aqui. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, tá? Para a gente ir refletindo sobre o texto bíblico de uma maneira geral, tá bom? 1 Coríntios 12, 31 diz assim: Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Amém? Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá. 1, 2, 3. Entretanto, dons. Eu. Amém. Pode sentar. Amém. Irmãos, esse versículo que nós acabamos de ler, ele é um elo entre dois textos maiores. Se você for olhar aqui o capítulo 12 inteiro e o capítulo 13 inteiro, estão ligados por esse versículo. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas na minha Bíblia, entre a parte A e a parte B, tem até um novo título. Nem parece que é o mesmo versículo. Se você olhar de relance, você acha que o versículo acaba aqui em melhores dons. Porque a parte A é a conclusão do capítulo 12 e a parte B é a introdução do capítulo 13. Certo? E, irmãos, então, hoje é uma mensagem de fechamento de série. Ah, pastor, mas não vai fechar à noite? Então, à noite a gente vai falar sobre dons também. Então, para você montar o quebra-cabeça, imagina que você está colocando a sexta parte antes da quinta. Então, eu quero muito te incentivar a estar aqui à noite, ouvir o pastor João Batista Rosa. Ele vai estar falando de dom de línguas, interpretação de línguas, né? Então, é muito nosso contexto pentecostal, né? Amém? Mas isso não quer dizer que você não vai entender o que eu tenho para falar agora, tá? Então, você vai juntar todas as mensagens. Se você vai ver no YouTube, então, você está vendo essa mensagem, vê também a do pastor João Batista, vê também a do pastor Carlitos, a do evangelista Miqueias e as outras duas mensagens que eu preguei. Então, essa é a quinta mensagem da série, tá? Então, a série inteira falando sobre dons. E o versículo 31, que nós acabamos de ler, ele começa com a palavra entretanto. Entretanto, aqui vem uma conjunção. Então, qual que é a ideia de Paulo quando ele fala o seguinte? Entretanto, quer dizer o seguinte: já que você entendeu o quê? Já que você já tem conhecimento, já que você, considerando o que já foi visto. Então, eu já estou cheio de sugestões. Quero sugerir também uma mensagem que eu preguei o capítulo 12 quase todo. Está lá no YouTube, Membros do Corpo de Cristo, né? A gente já expôs esse texto inteiro aqui, né? Então, o que esse entretanto está trazendo aqui? Você está com sua Bíblia aberta? Pedi para você deixar a Bíblia aberta, vamos lá? Capítulo 12, olha só, versículo 1. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Então, se você está assistindo essa série, você não é mais um desinformado. Amém? Glória a Deus. Se você está assistindo essa série, você não é mais ignorante a respeito dos dons. Por quê? Porque você já ouviu falar que existem algumas listas distintas de dons, né? Eu falei na primeira mensagem. Você já ouviu o evangelista Miqueias falar sobre fé, cura, operação de milagres. Você já viu o pastor Carlitos falar sobre discernimento de espíritos. Você já viu o pastor Eberson falar sobre palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia. Então, você não é mais um desinformado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então, considerando que você não é mais desinformado, aí depois, considerando que você, o versículo 4 vai dizer o quê? Que os dons são diversos ou distintos. Considerando que você já entendeu que tem vários dons, ou seja, Deus, na pessoa do Espírito Santo, distribui dons de uma maneira distinta.
Ele dá um dom para um, dá um dom para o outro, dá outro dom para o outro. Pode ser que em algum momento ele dê o mesmo dom para duas pessoas. O objetivo maior, né? O objetivo é o quê? É a edificação do corpo. É igual você pensar. Por exemplo, quantos dedos você tem? Assim, eu tenho 20. É tudo dedo. Mas cada um você usa ele diferente, já viu? Principalmente os da mão. Cada um tem uma serventia, não é isso? Da mesma forma, às vezes todo mundo tem o mesmo dom, mas Deus vai dar aplicações diferentes. Então temos muitos professores que têm uma pedagogia diferente. Temos pregadores que pregam de maneira diferente. O pastor Stênio, semana passada, estava falando aqui, né, que a gente tem que ser autêntico. Às vezes ficar ouvindo alguém vai fazer com que a gente até aprenda, tem alguns trejeitos, mas a gente não pode querer ser imitador de pessoas, mas imitador de Cristo, certo? Ao versículo 11 vai dizer o quê? Que o Espírito Santo dá a cada um conforme quem quer? Ele. Não tem esse negócio de falar assim, ó, eu quero o dom de cura. O Espírito Santo fala, bom você querer, eu vou te dar outro. É o Espírito Santo que decide qual dom a gente vai ter, irmãos. Amém? É Deus que manda. E se a gente for olhar, tem algumas pessoas que talvez nem queriam ter alguns dons que elas têm. O profeta, aquele que tem o dom de palavra de conhecimento também, já viu? Às vezes Deus mostra uns negócios para eles e fala assim, ali, agora Deus mostrou, agora eu tenho que falar. Que é um dom que tem uma responsabilidade. Então não é conforme a gente quer, conforme o Espírito Santo quer, amém, irmãos? E eu creio que o Espírito Santo quer derramar dons na igreja do Dom Pedro II. Você crê nisso, amém? Então fala assim, eu recebo o dom que o Senhor tiver para mim, amém. Eu estou aqui, eu estou à disposição, glória a Deus. E aí o texto vai dizer também que o Espírito Santo é o agente da unidade, ou seja, é o Espírito Santo que faz tudo funcionar. Por mais que existam pessoas, às vezes, dominadoras, você vê aquela pessoa dominadora, que onde ela está, ela quer mandar em tudo. Ela quer mandar na roupa, ela quer mandar no cardápio, ela quer mandar na hora de fazer as coisas, já viu? Tem gente que quer mandar em tudo. Então, na igreja também tem um pessoal assim. Sempre vai ter. E geralmente esse pessoal está na liderança. Mas aí o Espírito Santo que faz a liga. É o Espírito Santo que une. É o Espírito Santo que coloca o irmão brabo perto do irmão mais calmo. É o Espírito Santo que coloca, né, os dois profetas para conversar. É o Espírito Santo que coloca o dom de palavra de sabedoria e o dom de palavra de conhecimento no casal. Às vezes um tem um, o outro tem o outro. É o Espírito Santo que corrobora aí pela unidade do corpo para que haja fluidez, para que haja harmonia. Amém? Aí o versículo 20, do 14 ao 20, uma leitura um pouquinho grande, mas vamos lá, ó. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser o corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então veja, tem alguns dons que são parecidos. Né? Dedo a gente tem 20, né? Nariz a gente tem um só. Aí você vai falar assim, então os dedos são mais importantes que o nariz? Não. Lógico que não. Todos os membros do corpo são importantes. Percebe? Tem alguns que vão aparecer mais que os outros. Vou dar um exemplo para você. Tem alguns membros do corpo que eles ficam escondidinhos. Já viu? E a gente fala assim, nossa, fulano tem um coração tão lindo. É uma forma de falar. Se você não for cardiologista, você nunca vai ver o coração dele. Então, o que a gente precisa entender é que todos os membros são importantes. Porque às vezes a gente quer falar assim, não, a gente quer, Deus precisa mandar uns profetas. Não, aí tem gente que, não, dos profetas faz muito barulho, eu gosto mesmo é dos mestres. Não, mas os mestres são muito chatos, eu gosto mesmo é dos evangelistas. E aí cada um tem uma impressão, mas todos são
importantes. Se você pega lá os 5 ministérios, ou os 4, como você queira, lá de Efésios 4:11, se você colocar uma igreja que só tem evangelista, você vai ter problema. Os evangelistas vão ganhar o pessoal, mas quem é que vai discipular eles? Aí se você tiver uma igreja que só tem mestre, também vai ser um problema. Porque aí, quem é que vai trazer gente para a igreja? Quem é que vai cuidar do pessoal? Agora, se você tiver uma igreja que só tem profeta, vai ser um manto lá, vai ser um mistério, mas talvez vai faltar ensino, vai faltar evangelismo. Então, precisa ter um equilíbrio. Todos os membros são importantes, todos os dons são importantes. Amém, irmãos? Fala pro seu irmão, o seu dom é importante. Assim, então não esconde ele, não. Ele é importante. Versículo 21, ó. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro do dedinho do pé. Piquiririm. Cortar a unha dele é difícil, né? Eita. Mas acerta ele no canto, na quina do móvel, pra você ver. Você vai sentir dor no corpo inteiro, irmão. Pensa no negócio que dói. Você nunca... Eu fraturei o meu uma vez. Fraturei. Eu cheguei lá no hospital. Eu nunca percebi que eu precisava tanto do dedinho para andar. Tanto que ele é importante para andar. Parece que sem ele não dá nem para equilibrar direito, irmão. Então todos os membros são importantes, que às vezes a gente quer descartar alguns. E aí, às vezes, é muito legal a história do corpo, né? Porque, por exemplo, na hora que você vai tomar banho, você não esfrega o cabelo com o pé. A não ser que você tiver alguma técnica, mas eu não quero saber disso. Você esfrega com a mão, com os dedos, não é isso? Agora, imagine, então, se a mão fica de birrinha com o cabelo. Não vou mais esfregar o cabelo. Tô de mal. Que coisa mais esquisita. Não faz sentido nenhum, porque tudo faz parte do mesmo corpo. Da mesma forma, não faz sentido nenhum a gente se causar separação por causa de dom. Não faz sentido nenhum a gente olhar para o outro diferente, porque ele tem um dom diferente do meu. Então os dons são para unir e não para separar. Os dons são para complementar e não para separar. Quando a gente entende isso, fica bem mais fácil. Eu lembro, né, quando eu congregava na Jaiara, e aí tinha o combo, né? O pessoal ia chamar o Gessé para cantar. Aí já na hora que o Gessé dava ok, falava assim, agora me passa o telefone do Eberson. Aí me chamava para pregar. Aí às vezes o pessoal me chamava para pregar, ok, eu vou. Agora me passa o telefone do Gessé. Porque entendia que o meu dom complementava o dele complementava o meu, e vice-versa. Né? Então, entendia justamente a importância dos diferentes, a importância dos dons distintos. Então, se a gente souber isso, a gente não vai forçar a barra. Porque às vezes a gente fala assim, nosso irmão canta tão bem, imagina ele pregando. Não, mano, talvez Deus não chamou ele para pregar. E aí às vezes o irmão prega tão bem, fala assim, nossa, isso aí deve ministrando ia ser uma beleza. Mas ele não sabe ministrar. É diferente. E a gente tem que entender isso. Às vezes o irmão vai bem no ministério infantil, mas ele não vai bem com os adolescentes, que é um pouquinho mais velho. Às vezes ele sabe lidar com adolescente, mas não sabe lidar com criança. Então, são distintos, há diferença. E aí depois do versículo 28, nós temos aqui uma nova lista de dons. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, segundo profeta, terceiro mestre, depois operadores de milagres, depois os que têm dom de curar, de ajudar, de administrar, de falar variedade. Irmão, você está vendo que tem outra lista de dons aqui? A gente falou da lista de Efésios 4:11, falou da lista de 1 Coríntios 12, do 6 ao 8. A gente falou da lista de Romanos 12. Agora, Paulo, no mesmo capítulo, está trazendo outra lista de dons aqui, justamente para enfatizar que não é só aquilo ali. Ele pegou um pouquinho de Efésios 4, pegou um pouquinho dos versículos anteriores e fez uma nova lista querendo entender o seguinte, ó, tem muito dom. Tem muita gente diferente, tem muita gente, e a gente precisa de todos eles. Aí vem, entretanto, então, agora que você já entendeu tudo isso aí, todo mundo entendeu tudo isso, amém? Glória a Deus. Agora que você já entendeu, aí vem a parte, continua o versículo. Procurem, com zelo,
os melhores dons. Então, veja bem, o Espírito Santo nos dá dons, mas nós devemos procurar os dons. Como assim? Você já viu acampamento, retiro, a gente faz lá a trilha do tesouro, que geralmente é uma caixa de chocolate? Eu já dei a caixa de chocolate. Só que você tem que procurar ela para você tomar posse. Da mesma forma, Deus já deu dons. Mas Ele quer que a gente procure. Ele quer que a gente vá atrás. Ele quer que a gente capacita. Deus já te deu um ouvido legal, mas Ele quer que você pratique a técnica da execução do instrumento. Percebe? Deus já te deu uma afinação, mas Ele quer que você aprenda a cuidar da sua voz. A saber como usá-la da melhor maneira possível, de acordo com a música. Deus já te deu uma oratória boa, mas Ele quer que você vá ler a Bíblia, para você aprender a Bíblia, para você conseguir pregar. Deus já te deu sabedoria, mas Ele quer também que você busque atrás de conhecimento. Percebe? Então, Tiago, capítulo 1, versículo 5, vai falar um pouquinho. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, é o seguinte, nós poderíamos dizer o seguinte, que o dom, muitas vezes, ele aparece na nossa vida como uma predisposição, mas ele tem que ser lapidado, desenvolvido. Deus deu o dom para alguém para pregar, mas olha só, dificilmente a primeira pregação dele vai ser nota 10. Por quê? Porque tem elementos. Então, às vezes, a pessoa precisa desenvolver. Percebe? Então, Tiago vai dizer, busca sabedoria. Então, da mesma forma, o Senhor está dizendo o seguinte, olha só, eu quero te dar dom de palavra de conhecimento, então busca. Eu quero dar-te dom de cura, então busca. Eu quero dar o dom de profeta, então busca. Eu quero dar o dom de variedade de línguas, então busca. É isso que o Senhor está nos dizendo nessa manhã, irmãos. E nós temos que buscar, que Ele quer dar, mas nós temos que querer também. Nós temos também que fazer a nossa parte, amém? E como é que a gente vai fazendo isso? Se dispondo. Vamos ler Atos 13, versículo 1 ao 3. Atos 13, 1 ao 3. Havia na igreja de Antioquia, o que tinha lá? Profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor, jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Irmãos, esse texto aqui é maravilhoso, sabe por quê? Esse texto aqui nós vemos uns homens de Deus, já tinha entendido que Deus tinha dado dons para eles. Concorda comigo? O texto diz, tinha profeta e tinha mestre. Mas eles se reuniram para se colocar diante de Deus e dizer assim, Deus, está aqui o nosso dom. Agora o que a gente faz com eles? Então, eles foram orar. Eles foram jejuar. Eles foram buscar a direção do Senhor. Você percebe tanto que isso é profundo? Deus já te deu o dom, irmão. E agora Ele quer te falar como é que você vai usar ele. Agora Ele quer te instruir. Eu lembro quando eu entendi que Deus tinha me dado um dom da palavra. Sabe o que eu comecei a fazer? Escrever sermão. Mas você ia pregar onde? Não sei. Escrevia. O dia que me chamar, o sermão está pronto. Irmãos, eu tenho centenas de textos escritos. Eu lembro que eu tinha um blog que, às vezes, eu postava alguns textos lá. Hoje a gente posta no Instagram, né? Mas eu entendi, então eu estava me dispondo, falando assim, Deus, está aqui. Então, quando eu era adolescente, jovem, assim, eu lembro que eu ia para os cultos torcendo para o pregador faltar. Por quê? Porque eu já estava pronto. Eu já estava pronto para desempenhar. Eu estava na dispensação do Senhor. Eu lembro de, às vezes, a gente sair pré-comédia, o pastor André falou assim, o fulano de tal que não ia pregar, não vai poder pregar. Você tem um sermão? Eu falei, tem. Dificilmente eu era pego desprevenido. Então, você, pregador,
Não espera ter oportunidade para você pregar, não. Começa a desenvolver. Começa a pregar em casa pro seu pai, pra sua mãe, pros seus irmãos, pros seus cachorros. Ih, rapaz, eu evangelizei os cachorros lá da minha mãe, do meu padrasto, tudo. Treinava pregando para eles lá no quintal. Às vezes gravava um áudio com a pregação, aí via que estava falando muita gíria e tal, e aí ia melhorando. Então, sabe, se dispõe. Ah, Deus me deu o dom para cantar, então começa a ensaiar. Ah, mas ninguém me chamou, um dia vão chamar. Ah, eu não sei o que fazer, eu não sei que dom que eu tenho. Então vai orar, vai jejuar, vai buscar. Se coloca à disposição do Senhor. Em algum momento, Deus falou: ó, entendi que vocês estão à disposição. Então, Barnabé e Saulo, vão pregar. E é isso. Você está na dispensação do Senhor. Você está buscando o Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, pode me enviar, eu estou pronto. Senhor, olha só, eu vou onde é que o Senhor quer. Ó, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor mandar eu fazer, eu estou pronto. Então, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos buscar o direcionamento do Senhor. Mas essa busca, ela tem que ser com zelo. Ou seja, não busca de qualquer jeito. Não busca de maneira despretensiosa. É para buscar com vontade, é para buscar com zelo, é para buscar de forma intensa. Vamos lá, Atos 8, versículo 18 a seguir. Vai falar de um homem chamado Simão. Quando Simão viu que pelo fato dos apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu o quê? Dinheiro, olha só. Mas que bom que o 1 Coríntios não está descrendo isso aqui, né? E o Espírito Santo vendeu os dons a quem ele queria. O Espírito Santo vendeu para quem pagasse mais. Não está escrito isso não, né? Está escrito o quê? Que o Espírito Santo dá. Deu os dons a quem ele quis. Pode continuar a leitura aí. Deem também a mim esse dom, para que a pessoa sobre a qual eu puser as mãos receba o Espírito Santo. O Simão ficou empolgado. Ele viu Pedro colocando a mão na cabeça da pessoa, a pessoa saía falando em língua, falou: rapaz, eu quero esse poder aí também. Como é que vai? Me ensina. Olha só, ó, quanto que você quer para você me ensinar? Quanto você quer para eu fazer igual? Mas Pedro respondeu: que seu dinheiro seja destruído junto com você. Pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério. Porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Tem gente que pede dom para Deus pensando na autopromoção. Rapaz, se eu tiver o dom de... Eles não vai falar a palavra de conhecimento, né? Vai falar revelação. Rapaz, se eu tiver o dom de revelação, eu vou pregar nesse Anápolis inteiro aqui, não vai faltar agenda. Aí ele, Senhor, me dá o dom de revelação, Senhor. Ou Senhor, me mostra as coisas. E Deus está vendo o coração dele e fala assim: vou mostrar mais nada, rapaz. Você está mal intencionado. Às vezes ele fala assim: oh, Senhor, se o Senhor me capacitar a cantar, eu vou louvar o Senhor. Mas Deus está vendo lá no coração dele, fala assim: ele está querendo é seguidor no Instagram. Ele está querendo é levar vantagem. Ele está querendo é prostituir o dom. Então busca com zelo, sem interesse. Que o seu interesse seja os interesses de Cristo. Percebe? Tanto que isso é diferente. Sabe, a nossa oração talvez, quando a gente vê a lista dos dons, a gente fica falando assim: eu quero esse. Como se a gente estivesse procurando uma prateleira. Mas na verdade a gente tinha que estar numa fila, onde tivesse alguém distribuindo ferramenta. E aí fala assim: tá precisando de fazer o quê? Ah, tá precisando de varrer, então me dá uma vassoura aí. Ah, tá precisando de gente para pintar, então me dá aí um balde de tinta e um rolo. Ah, tá precisando de gente para carregar, então eu tô aqui pronto para carregar. Sabe, a nossa oração tinha que ser: Senhor, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor pretende fazer? Onde é que tem demanda? Onde é que eu posso ser útil? E aí Deus vai te usar, meu irmão. Deus vai te capacitar. Sabe, porque Deus capacita aqueles que estão disponíveis.
Então tem um jeito certo e tem um jeito errado de procurar. Então como é que você está procurando? Você está procurando algo que vai ser bom para você? Ou você está procurando algo que vai ser bom para o corpo de Cristo? Nós devemos procurar o que é bom para o corpo, amém? Glória a Deus. E aí tem a chave. Quais são os melhores dons? Procure os melhores dons. Aí, quais são os melhores dons? Vamos lá, 1 Coríntios 14, versículo 1. Paulo vai dar uma dica aí. Ó. 1 Coríntios 14, 1. Procurem. Sigam o amor, procurem com zelo os dons espirituais. Principalmente qual? O de profetizar. Continua. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém entende por meio do Espírito, fala mistérios. Mas o profetiza fala às pessoas, edificando, exortando e consolando. Olha só, olha as três funções da profecia: edificar, exortar e consolar. Então, se alguém trouxe uma palavra, uma profecia que trouxe confusão, suspeite que não é de Deus. Porque ela tem que trazer ou edificação, ou exortação, ou consolou os três. Percebe isso? A função da profecia é essa. Ah, mas por que a profecia é melhor que falar em línguas? Porque às vezes a gente dá mais valor naquele irmão que está falando em línguas do que naquele que está pregando. E a palavra de Deus diz que quem está pregando é mais importante que quem está falando em língua. Por quê? Porque o que está falando em língua está edificando a si próprio. Ele está sendo edificado. Mas o que está pregando está edificando todos aqueles que estão ouvindo. Percebe a diferença? Então sabe quais são os melhores dons? Os que edificam mais gente. Percebe isso? Isso aqui é uma chave. Então, como é que você pode edificar as pessoas? Ensinando, aconselhando, intercedendo por curas e milagres. Pense naquelas atividades que não são de púlpito, mas requerem talentos. Por exemplo, cozinha, organização. Deus também dá dons para pessoas desenvolverem nessas áreas, irmãos. Agora, você que já tem um dom, opa, Deus me deu um dom, peça a Deus outros para edificação da igreja. Pensa o seguinte, olha só, você que canta, imagina se Deus te dá o dom de operação de milagres no seu louvor. Deus vai operar milagres, já pensou? Tanto que isso é profundo. Você que ensina ou profetiza, imagina se Deus te dá o dom de interpretar línguas. Eita glória! Você está ensinando, o irmão começa a falar em língua, você interpreta e continua o ensino. Olha que coisa linda! Olha que coisa maravilhosa! Agora, você que é da diaconia, você que carrega banco, fica na porta, cuida do som, da mídia. Imagina se você for igual o diácono Estevão. O diácono Estevão levava uma cesta básica, mas se precisasse expulsava um demônio. Orava para alguém ser curado. Por quê? Porque ele estava à disposição do Senhor. Ele estava pronto para fazer aquilo que Deus tinha para fazer, o que Deus queria fazer através da vida dele. Então, meu irmão, não se limite ao seu cargo. Ah, eu só cuido disso. Não, Deus quer fazer muito mais na sua vida. Deus quer derramar muitos outros dons na sua vida. E não é para o seu bem, não. É também, mas é principalmente para a edificação do corpo de Cristo. Quem sai ganhando com isso é o corpo. É a igreja, é o reino. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nossa classe de líderes lá da EBD, na primeira aula eu falei sobre os diferentes tipos de líderes. Tem um líder que ela é mais estrategista, tem outro que é mais executor, tem aquele que é bom para motivar a equipe. Enfim, o que não falta é demanda para colocarmos em práticas os nossos dons. Então isso vale tanto para líderes como para os demais. Talvez Deus chamou você e seu amigo para ser líder. Mas seu amigo vai pensar, planejar e você vai executar. Seu amigo vai para a direita, você vai para a esquerda. O fato é que tem demanda para todo mundo. Tem trabalho para todo mundo. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí a parte B do versículo 31 vai dizer:
E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Irmãos, lá no YouTube, né, tem uma pregação minha sobre o capítulo 13 inteiro, chama Batismo de Amor. Você pode ir a fundo lá depois vendo essa mensagem. Mas deixa eu pensar alguns pontos aqui. A primeira coisa que nós vemos aqui no texto, 1 Coríntios 13, eu não vou ler aqui, para não ser exaustivo, é que os dons sem amor não têm valor. O dom desenvolvido sem amor é um desperdício. Deus te deu o dom para pregar, mas se você pregar sem amor, você não vai edificar a igreja. Deus te deu o dom para interceder, mas se você não interceder com amor, eu acho que nem existe isso, irmãos. É uma controvérsia, não tem como interceder sem amor. Ah, Deus me chamou para cantar. Se você cantar sem amor, ou você cantar só para você, você não vai em lugar nenhum. Porque aqui nós não estamos aqui para cantar, nós estamos aqui para adorar a Deus, que é muito mais profundo que cantar. Então, irmãos, nós precisamos entender que os dons sem o amor não têm valor. Então, sabe o que a gente faz com os dons? A gente tempera ele com amor e oferece diante de Deus. Aí as coisas vão ser diferentes. Os dons, o amor é o segredo da longevidade. Você já viu aquela pessoa que faz a mesma coisa tem 40 anos? Sabe por que ela faz isso? Porque ela ama o que ela faz. Quer entender? Deus me chamou para fazer isso aqui. Então ela faz com amor. E é bom ver as outras pessoas fazendo negócio com amor, não é? A gente é inspirado, não é? A gente vê sede. Quando você entra numa sala de aula, você vê um professor com um brilho nos olhos ensinando, você fica empolgado para aprender, não fica? Quando você ouve uma ministração de louvor apaixonada, você também fica apaixonado por Jesus, não fica? Quando você vê o instrumentista fazendo aquele solo ou executando tecnicamente perfeito aquela canção, você fica assim, uau, que coisa maravilhosa! Porque é bom ver pessoas fazendo coisa com amor. É bom. Edifica a nossa vida. Agora imagina você pegar um dom espiritual e você fazer algo espiritual com amor. Ah, irmão, ninguém te segura. Você vai fazer algo extraordinário. Sobrenatural. Deus está querendo nos chamar para fazer coisas sobrenaturais. Deus quer nos usar no sobrenatural. Deus quer nos usar no extraordinário. Mas para isso Ele quer contar conosco com amor. Será que nós somos apaixonados por Jesus? Será que de fato nós amamos aquilo que nós estamos fazendo? Ou será que nós estamos fazendo por obrigação? Muitas vezes, né, a gente sente falta de alguns irmãos na igreja. E aí a gente fica com vontade, às vezes, até de... eu vou mandar uma mensagem, eu vou exortar. Eu falo assim, irmão, sabe que se ele não for apaixonado por Jesus o suficiente para ele entender que ele precisa ir para a igreja, o que vai motivar ele a ir para a igreja? O fulano não quer saber de Jesus. Se você não quer saber de Jesus, que ele vai querer saber da igreja. Então a primeira coisa é o amor. A primeira coisa é o amor ao Senhor e às coisas do Senhor. E finalizando esse tópico aqui, o amor também, ele produz maturidade. Vamos ler o versículo 1 Coríntios 13, versículo 8. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Só, vai chegar um dia que a gente não vai precisar pregar mais, porque Jesus voltou, acabou a pregação. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, aqui está falando de Jesus. Em algumas versões vai falar assim, o que é perfeito. O que tem todos os dons. O que é incompleto será aniquilado. Então nós seremos transformados. Nós teremos o nosso corpo glorificado. Amém? Nosso entendimento também será renovado. O versículo 11 vai dizer assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino.
Irmãos, criança é o máximo, né? Agora, criança faz umas coisas inocentes, né? Você já olhou para trás e pensou assim, meu Deus do céu, que imaturidade a minha. Eu tenho umas mensagens que eu preguei 10 anos atrás que eu não tenho coragem de pregar hoje. Porque eu preguei como menino. Acho que eu já contei aqui na igreja, eu lembro quando eu tinha 10 anos. Ano de 99. E eu comecei a estudar o Apocalipse, irmãos, 10 anos. Eu comecei a ter a minha teoria própria que Jesus ia voltar na virada do milênio. E eu tinha toda uma amarração. Eu falei, não, porque Jesus vai voltar na virada do milênio. Porque tinha muita gente falando isso, né? Eu falei, e ainda deu num sábado. Eu falei assim, domingo. Tá perfeito o negócio. E aí, eu estava descendo para a igreja, irmãos. Na hora que eu estava descendo para a igreja, não caiu uma chuva. Caiu uma tempestade. E se não bastasse a tempestade que caiu, acabou a energia. Eu estava descendo para a igreja sozinho. Eu não sabia se eu tinha medo dos trovão, se era falta de energia ou é porque a rua estava deserta. Mas pensa num cidadão que ficou morrendo de medo. Hoje eu olho para trás e falo assim, menino tem cada ideia, né? Por quê? Porque era uma coisa inocente. Da mesma forma, quando a gente se envolve com as coisas de Deus, a gente faz umas coisas, irmão, apaixonado. Eu lembro de um amigo meu pregando, 17 anos de idade pregando, e aí ele fez um apelo, ninguém foi lá na frente. Aí ele resolveu apelar no apelo. Só fica no banco aquele que não tem pecado. Aí um monte de jovem adolescente com medo foi para frente da igreja. Os irmãos mais velhos ficou sentado e ficou olhando com a cara ruim assim. Aí eu falei assim, que é isso? Coisa de menino. Da mesma forma, tem muita gente que recebe os dons espirituais, mas se comportam como meninos. Por quê? Porque são imaturos. Porque ainda não desenvolveram os dons de maneira adequada. Eu lembro uma vez vendo o FEMEG, vendo uma participação musical, a cantora cantando assim, ela arrebentando na cantoria. Aí no final ela quis fazer um arranjo, irmão, e ela foi dar um grito. Ela estava assim, ó, em primeiro lugar, na hora que ela deu o grito, ela nem foi classificada para a final. Por quê? Imatura. Empolgou. Empolgou. Mas um dia isso vai acabar. Um dia seremos todos maduros, amém? Glória a Deus. O dia que aquele que é completo vai vir. E as coisas vão ser diferentes. O que precisamos entender é que nós precisamos de amor para desenvolver os nossos dons. Essa semana aconteceu algo muito triste no meio evangélico. Talvez você viu a confissão do pastor Paulo Júnior, do Defesa do Evangelho. Eu até pensei em postar isso na internet, foi tanta coisa, eu não vou fazer isso não. A minha responsabilidade é com o rebanho lá do Dom Pedro II. Então, se eu for fazer qualquer pronunciamento, eu vou fazer para eles. Irmãos, foi muito triste ver, mas trouxe algum consolo. A gente viu um irmão arrependido. E nós sabemos que onde há arrependimento, há transformação, há renovação. E o arrependimento do irmão Paulo Júnior foi justamente desenvolver os dons com uma dose de falta de amor. O que ele entendia como zelo era dureza, era egoísmo, era abuso, o que demonstrava um pouco de falta de amor. Muitas vezes a gente confunde zelo com falta de amor. Muitas vezes a gente confunde paixão com falta de amor. Porque, na verdade, sabe, se nós estamos fazendo para Deus, nós temos que ser apaixonados por Jesus. Nós temos que entender que a igreja é o rebanho de Jesus, não é nosso. É um rebanho que está sobre a minha responsabilidade, mas é de Jesus. Então eu tenho que tratar como verdadeiros irmãos, eu tenho que tratar com amor o corpo de Cristo. Então quem não ama o corpo de Cristo,
não ama Cristo. Essa é uma triste realidade. Então, de fato, nós precisamos sim desenvolver os nossos dons com amor, com alegria. Não com raiva, não com interesses pessoais, não com egoísmo. Então, a minha oração ao longo dessa série é que Deus derrame os dons espirituais na igreja dele, para a glória dele, para a edificação do corpo dele. Mas a minha oração também é que o Senhor nos batize com amor. Batizar com amor, irmão, você já viu aquela pessoa que... Aqui na igreja nós temos algumas pessoas, sim. Você já viu aquela pessoa que ama cantar? Fala assim, nossa, essa pessoa nasceu para cantar. Ou aquele que ama pregar. Fala assim, nossa, mas irmão, quando ele prega, ele fica com um brilho diferente. Você já viu? Já viu aquela pessoa que ama criança? Ah, mas ela se sente tão bem no ministério infantil. Já viu aquela pessoa que ama adolescente? Irmãos, e para amar adolescente tem que ser muito de Deus mesmo, viu? É um batismo que Deus dá. É aquelas pessoas que amam ajudar, amam os jovens, amam os idosos, enfim. Elas foram batizadas com amor. E quando você é batizado com amor, você supera os obstáculos e os desafios por causa do amor. Eu, quando liderava os jovens na Boa Vista, um bom tempo atrás, eu conheci uma irmã que o maior arrependimento que eu tenho é que eu não aprendi o nome dela. Eu esqueci o nome dela. Ela já era uma senhora já, de uns 70, 80, 70 anos, eu acho. E ela gastou a sua vida inteira numa tribo indígena. Ela alfabetizou os índios na língua deles com a Bíblia. E ela traduziu o Novo Testamento para a língua dos índios. Ela foi batizada em amor por aquela obra. E era lindo vê-la testemunhando tudo aquilo. Alguém realmente apaixonado por aquilo que estava fazendo. Sabe, a minha oração é que Deus nos faça profundamente apaixonados pela obra dele. Ele nos batize com amor pela obra dele. Ele derrame não só dons, mas muito amor, para que nós possamos fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. Amém?